Brasil. É o pastor Jefferson comunicando com você acerca da palavra de Deus nessa sexta-feira gelada. Isso, conversar um pouquinho aqui sobre as coisas da vida, sobre a vida do cristão. E hoje eu tenho um convidado muito especial, como eu prometi para vocês, o evangelista Rodrigo. O evangelista Rodrigo é amigão nosso, congregamos juntos, e hoje ele está aqui para nós batermos um papo. Pai Senhor, evangelista Rodrigo. Pai do Senhor, pastor Jefferson, e a todos que estão nos ouvindo, tanto pela rádio quanto pelo Facebook. Para nós é uma bênção poder estar aqui e compartilhar algumas coisas com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu vou dar um tempinho aqui para os irmãos chegarem. E enquanto isso, nós vamos compartilhar aqui essas lives. Você vai chegando, você vai compartilhando, tá certo? Daqui a um minutinho nós começamos o bate-papo aqui. Tua vida em prantos se findar, feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo.
viver existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenha. Meus queridos irmãos, assistindo aí pelo Facebook, meu amigo, temos aí algumas pessoas transforma assistindo a nossa as live. trevas Você que quer perguntar para esse camarada aqui, ó. Comenta aí. Pensa. Jamais verás tua vida em pranto. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos do Facebook. Boa noite, meus irmãos da Rádio Som Brasil. Você que vai chegando aí agora na live, compartilha essa live, ajuda a gente. Esse é o primeiro podcast cristão. Eu não conheço nenhum outro podcast cristão. Eu quero trazer aqui bastante pessoas para falar sobre a vida do cristão, sobre as coisas de igreja, bate-papo de coisa de crente. Então, ajuda a gente, compartilha essa live aí no seu Facebook, nos ajude a divulgar esse trabalho, tá bom? Se você também quiser ouvir, você pode ouvir pela rádio, pela web rádio Som Brasil. Entra lá na Play Store e abaixa lá Rádio Som Brasil. Você vai baixar o aplicativo, lá tem o nosso Facebook, tem o ícone do WhatsApp, você conversa com a gente, tá bom? Manda suas sugestões, suas perguntas, é muito bem-vinda. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu sou o pastor Jefferson William, pastorei a igreja Assembleia de Deus Ministério São Martinho, aqui no Parque São Martinho, em Mogi das Cruzes. Isso. E está conosco aqui o evangelista Rodrigo, que vai bater um papo com a gente hoje. Tá certo? O evangelista Rodrigo, ele é membro da ICPI, Igreja de Cristo Internacional. Uma igreja que eu respeito demais, congreguei lá, uma igreja que eu gosto aqui na nossa região, em Mogi das Cruzes, é presidida pelo pastor Júnior Serapião. Um abraço para o senhor, pastor Júnior, para sua esposa, sua família. Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor evangelista Rodrigo. Amém, nobre. Já tem gente falando aqui, ó. Pai do Senhor, pastores. Pai do Senhor, irmãos. Irmão Júlio César. Pai do Senhor, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Júlio César é lá de Coatinga, né? Parece que é. Uma coisa que eu conheço esse irmão aqui. Não, acho, não lembro. Paz do Senhor para vocês. Irmãos, compartilha a live aí, tá bom? Vamos começar aqui. Bom, Rodrigo, vamos lá. Não é casado. Tem quantos filhos? Sou casado com Dona Isabel há quase uns 12 anos. Vai fazer 12 anos. E nós temos 2 meninas, Sofia, de 10, e a pequenininha, que é uma bencinha, vai fazer 6 agora, no mês de outubro. A família que o Senhor tem nos abençoado. Graças a Deus. O irmão Rodrigo, para quem não conhece, o evangelista Rodrigo, precisa conhecer. Convida aí para ir na sua igreja. Se quer ouvir uma palavra de Deus, uma palavra abençoada, eu amava te ver pregar lá. Quando era você que ia pregar, hoje é uma benção, era gostoso demais. Rodrigo, Deus tem te dado essa chamada. Eu não estava avisando aqui que o fundo musical está muito alto, mas acho que nós já abaixamos. Obrigado, meu querido. Irmão Miqueias Carvalho está avisando que tá abaixando. Eu vou abaixar de uma vez aqui o fundo aqui, pronto. Obrigado por avisar. Miqueias é doutorzão. Doutorzão? É. Olha, irmão Miqueias, quem sabe vamos marcar para trazer você aqui, para bater um papo. Deus abençoe, Miqueias Carvalho. Isso aí. Então, Rodrigo, vamos começar do começo. Eu sei que você tem algo especial, uma chamada especial, do jeito que Deus te usa na pregação. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa elaborada, não é um teatro. Você realmente é um mensageiro da palavra de Deus. Eu gostava muito de te ver. E quanto tempo, quando começou você sentir
tinha esse desejo de pregar? Você nasceu no berço evangélico? Como é que foi isso aí? Não nasci no berço evangélico igual a muitos pregadores que nós vemos aqui, não só no nosso bairro, como em geral, né? São filhos de pastores, né? As mães são já componentes de ciclo de oração, já cresceu naquele ambiente de igreja. Eu nasci numa família muito humilde, muito pobre. Na verdade, eu nem conheço meu pai biológico. Minha mãe veio muito cedo. Posso começar? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Bater um papo, então, talvez. Isso. Muitas pessoas não me ouvem falar muito da minha vida particular, porque sou um pouco reservado. E quando eu tenho oportunidade de pregar, eu fui chamado para pregar. Então, eu gosto de falar da palavra. Falar da palavra. E em situações oportunas como essa, a gente costuma falar um pouco da nossa vida particular. E como eu vinha dizendo, a minha mãe vem de família muito carente também. Veio muito nova de Minas Gerais para São Paulo. E com muita dificuldade aqui em São Paulo, ela conheceu a pessoa que veio a ser meu pai, porém eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E teve todo um histórico de dificuldade, de pressão psicológica, pois ela era nova na idade, né? Então se viu obrigada em sair da casa e a gente fomos abrigados ali em Goianazes, na casa de uma senhora que hoje é uma mãe para nós, e eu costumo chamar ela de tia, não só eu, assim como os meus irmãos. Nós somos em 4. A tia Vitória, que nos acolheu em sua casa, eu e minha mãe, eu ainda pequeno. Minha mãe veio de cultura católica, né? Cultura muito religiosa na igreja católica, e não tínhamos o contato com a igreja evangélica, mas desde pequeno eu sempre tive vontade de conhecer a igreja evangélica, e eu gostava de estar na igreja evangélica. Eu ia para as missas e tudo, mas eu gostava de estar na igreja evangélica. E aos 8 anos eu me decidi mesmo de começar a congregar, e quem me incentivou e me carregava para a igreja era a nossa irmã Maria dos Anjos, nós chamávamos assim, né? Todos os dias que a irmã Maria ia para o culto, eu já estava na frente da casa dela esperando ela para poder estarmos indo para cultuar, louvar o nome do Senhor. E eu sentava na primeira fileira, porque eu gostava daquele contato com o púlpito e ver os pastores pregando, aquela empolgação das mensagens, e aquilo foi brotando dentro de mim a vontade de da música Não, eu até comecei com música. Começou com música? Eu comecei com música. Então, a gente vai chegar nessa parte aí. Tá. Eu sou muito apressado. Aí que acontece? Com 8 anos eu comecei e sentindo muita vontade de sempre estar se aproximando mais do evangelho, do movimento ali da igreja. E minha mãe não frequentava, meu padrasto então também não frequentava, e graças a Deus através de nós, a minha mãe começou a servir a Deus, meu padrasto começou a servir a Deus, isto em Goianazes. E quando eu cheguei na idade de 12 anos para 13, eu me afastei da igreja. E nesse momento que eu me afasto da igreja, meu padrasto, que tinha era viciado em álcool, ele cai novamente e a minha casa vira uma turbulência total. E teve um episódio muito feio de briga, de contenda, que foi aonde minha mãe tomou o motivo de se mudar de Goianazes e vir para Mogi das Cruzes, aonde nós chegamos aqui em Jundiapeba no finalzinho de 2003. Certo. Finalzinho. Você tinha quanto tempo? De quantos anos? Eu já estava com uns 15 anos de idade. 15 anos, já era um rapaz. Já estava um rapazinho já. Então, quando chegamos aqui em Jundiapeba, eu estava afastado da igreja, a minha família toda desestruturada, com 3 irmãos menores do que eu, bem menores do que eu,
e com muita dificuldade, com muita ausência de um lado paterno, porque só estava eu, minha mãe e meus irmãos, e morando em casa de favor ainda. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha nem fogão para poder fazer alimentação. E Deus preparou pessoas que vinham de longe trazer alimento para a gente, trazer aquilo que precisava para uma residência, graças a Deus. Isso foi em novembro de 2003 para 2004. Quando foi em janeiro de 2004, eu estava, isso era entre dia 8 e dia 10 de janeiro de 2004, estávamos ao redor de uma fogueira ali em Jundiapeba, com mais alguns vizinhos. Eu disse assim, rapaz, eu sempre fui da igreja, mas eu dei uma afastada aí, e só foi eu afastar, o negócio ficou ruim. Você percebeu isso? O negócio ficou estreito. Mesmo sendo adolescente, você ainda percebeu eu percebi. que ao momento que você se afastou da igreja, as coisas apertou. As coisas foram apertando. O Espírito está trabalhando, né? Porque geralmente adolescente não tem essa percepção. Ele quer zoeira, quer brincar, mas eu eu sempre tive um comportamento diferente. Mesmo com 15 anos de idade, a maioria das minhas amizades eram pessoas sempre mais velhas do que eu, como hoje ainda. Sim. Pessoas mais experientes, entendeu? Então, eu já tinha um comportamento diferente. E eu disse assim, rapaz, eu preciso voltar para a igreja, hein? E nisso tinha uma igreja de esquina da rua que a gente morava. Pastor Walter Zacarias, que há quase 2 meses o Senhor o levou para si, um homem que me ajudou muito, tanto espiritualmente quanto materialmente, me ajudou em todos os aspectos, eu, a minha família, e foi ele que me deu a oportunidade de estar na frente de um culto, dirigindo um culto, tendo a oportunidade de ter a chave da igreja, para abrir a igreja, fazer a oração inicial, louvar, que nem como você disse aqui, a gente começou louvando e não tinha essa desenvoltura para pregar. E o pastor Walter dizia, Rodrigues, você tem que ler a Bíblia, porque seu chamado é pregação. Não vai ficar cantando aqui na frente não, que você vai ser o evangelista dessa igreja. Era a Assembleia de Deus Ceifeiro de Cristo. Muitas pessoas conhecem aqui em Jundiapeba. E então, nesse mês de janeiro de 2004, a gente, no dia seguinte, estava em campanha de oração, a gente fomos, né? Estávamos em 4, 5 pessoas jovens. E nós todos ingressamos na igreja, eu reconciliei, os meus amigos também. Infelizmente, daquela turma que voltou para Jesus, apenas firme até hoje, que eu tenho conhecimento, só eu. Mas foi um tempo de avivamento, foi onde eu recebi o batismo com o Espírito Santo, coisa de meses após a minha reconciliação com Cristo. E dali então eu comecei a galgar no ministério. Minha mãe recusou ainda, ficou um pouquinho, um pé na frente e outro atrás, para voltar para a igreja. Meus irmãos já estavam me acompanhando. E dali em diante começou a minha carreira, tanto ministerial e também a minha vida pessoal. Jundiapeba, eu tenho o costume de dizer que foi um divisor de águas para mim e para minha família. Nós vivíamos em muita pobreza em Guaianazes, mas chegando aqui em Jundiapeba, continuamos na pobreza. Continuamos. Oh, meu Deus do céu. Foi difícil. Nós morávamos ali perto dos canos, e você sabe que ali tem aquela plantação ali, né, do japonês. E a gente comia a selga na hora do almoço, a selga na hora da janta. Isso era a selga refogada. Depois a gente fazia a salada do acelga. A gente chamava de lombinho de porco, era o que tinha. Eu era de menor, não conseguia emprego, consegui um biquinho lá com o japonês na chácara, mas era coisa muito, muito pequena. Eu passei tanta necessidade que eu me vi obrigado, mesmo sendo menor de idade, a pegar um carrinho de reciclagem, sair de Jundiapeba e ir até Mogi das Cruzes para pegar reciclagem para poder trazer alguma coisa para dentro de casa. Isso menor. Muitas das vezes, a responsabilidade da casa. Nós saímos todas as segundas, quartas e sextas, 2 horas da tarde, e chegávamos
1, 2, 3, até 4 horas da manhã, para no outro dia ver se consegue pelo menos R$50, para ajudar em casa. Uma dificuldade muito grande, mas ali eu aprendi, sabe, a dar valor em coisas pequenas. E nesse tempo que eu pegava reciclagem, eu já pregava. Certo. Inclusive, eu conto esse testemunho na nossa igreja, que muitas das vezes eu passava na frente da nossa igreja e eu dizia, um dia eu vou pregar nessa igreja aí, que a igreja é amarela, né? A igreja amarela é bonita, né? Aquela frente bonita. Isso. Só que eu nunca nem tinha entrado lá. E eu dizia, um dia eu vou pregar nessa igreja, carregando um carrinho de papelão. Você vê que coisa. Eu costumo muito dar valor na história das pessoas. As pessoas têm uma história, né? E nunca imaginava isso. De você. Quem vê você pregando lá na igreja, ou dirigindo congregação, nunca imaginava. Uma história muito difícil, de muito sofrimento. E depois que a gente chegou aqui em Jundiapeba, morávamos em casa emprestada, o proprietário pediu a casa novamente e a gente não tinha para onde ir. Um rapaz que estava encarcerado deu autorização para a mãe dele prestar a casa dele para a gente morar até ele sair. Aí Deus prepara a tia dos meus irmãos para comprar um terreno para nós, lá na beira do rio, lá. Na beirinha, 1 metro do rio Jundiaí, lá em Jundiapeba. Quem conhece Jundiapeba sabe, 1 metro. Quando dava enchente, a primeira casa que enchia era nossa. Lá num palmo. O pessoal chamou lá num palmo. Lá no, um palmo para cair no rio. Um palmo do rio. Mas ali foi o lugar que era nosso. O pessoal sofria ali, né? Vocês sofreram ali. Sofremos, perdemos muitos móveis. Judiação, muito difícil, a água batendo acima do joelho. Uma vez por ano isso acontecia na época. Muito difícil, final de ano, começo de ano, a gente sofrendo com aquela água toda. Mas dali em diante Deus começou a abençoar a gente. Eu comecei a pregar mais, ter um pouquinho mais de confiabilidade, começamos a participar de muitos eventos, fizemos muitos eventos em Jundiapeba. Começou a escrever a história, né? Outro dia eu estava pregando aqui na igreja e falei para os irmãos que às vezes Deus toma um caminho que Deus toma para abençoar a gente, para mudar a nossa vida, para ajudar a gente de alguma forma, é um caminho que às vezes não chama muita atenção. Precisa ter muita confiança em Deus para trilhar aquele caminho. Igual a gente estava conversando aqui, às vezes pregar sobre a soberania de Deus é mais fácil, mais gostoso de que viver. Então, às vezes, puxa vida, que história, que começo, né? Que a gente pensa, Deus vai fazer uma história para a gente, Deus vai abençoar. A gente já imagina assim, chegou alguém lá e depositou 100 milhões na sua conta, 10 mil na sua conta. A gente imagina uma história mudada d'água para o vinho de uma hora para outra, mas não é assim que as coisas funcionam. É um processo. Na verdade, é um processo. É por isso que hoje eu fico meio assim. Você é um pregador da palavra de Deus, um ótimo pregador da palavra de Deus. Dá para ver isso em você. Quem vê você pregando se maravilha. Digo isso porque isso foi Deus que construiu em você. Tudo aquilo ali que a gente vê no púlpito, quando você está ministrando, é o resultado de uma história, o resultado de uma experiência, de uma vida, né? Então, às vezes, eu falo isso para os meninos que querem pregar. Hoje eu vejo os meninos que querem pregar, querem ser pregador, mas não busca ter uma vida com Deus. Eles querem o momento da glória. Aquele momento ali que os méritos, vamos dizer assim, a glória é de Deus, mas os méritos é de quem viveu. Querem colher os méritos do ministério sem antes plantar. É verdade. Sem antes plantar. E nessa caminhada eu comecei a pregar com 16 anos de idade. Com 15 eu retorno para a igreja, com 16 eu começo a pregar. E de lá para cá a gente não tem parado, graças a Deus. Temos andado em muitos lugares, só que o começo não é fácil. Há muita descredibilidade, muita falta de confiança da parte de algumas pessoas, alguns líderes, alguns dirigentes de departamento. Já sofri muitas humilhações de lá para cá. É claro que vai passando o tempo, você vai ganhando, você nem imagina, mas às vezes
a gente está aqui, mas tem gente comentando, falando da gente em outro lugar. É verdade. Hoje está assim, mas no começo não é assim. O começo é que nem você disse, o pregador hoje, o novo, ele já quer chegar nos púlpitos, já quer ter aquele reconhecimento, aquela polpa toda, aquela reverência de todo mundo. Tipo assim, o pregador fulano de tal chegou, e as pessoas não se reverenciar a ele, mas honrá-lo, né? Isso. O começo não é assim, existem muitas dúvidas com relação ao princípio de um pregador. Então ele passa, o princípio dele é plantação. Ele vai plantar, e ele vai sofrer, vai ser desprezado. Vai ser analisado. Vai ser analisado. Às vezes é porque o camarada não quer ser analisado, ele quer ter a confiança sem ter plantado a confiança. Reconhecimento vem no decorrer da sua trajetória, do seu caráter. Tudo é plantação, e se o seu caráter não for moldado, não for polido, uma pessoa honesta. Tem pregador aí que vão falar, né? A gente pode falar livremente aqui. Pode falar livremente. Aqui nem falar a verdade, irmão. Tem pregador que não tem caráter, um sem vergonha. Onde passa, deixa um mau testemunho, deixa uma dívida, um mau exemplo terrível, mas quer ser honrado. E não tem como acontecer isso, porque primeiro você tem que honrar, no mínimo, com a sua palavra, com o seu caráter. Verdade. Então, se a gente não plantar, não semear primeiro o que de fato a gente não tem como lá na frente você colher honrarias. Ninguém vai te abrir porta. Eu me lembro que no começo, mesmo já tendo essa maturidade, muitas pessoas se recuavam quando alguém me apresentava. Tipo, por exemplo, estou contigo, você prega em algum lugar, estou acompanhando você. Você disse assim, tá aqui o Rodrigo, tá, menino prega, uma benção. Eu era mais magrinho na época, né? Não tinha tanta credibilidade. Mais ainda? Eu casei, a esposa cozinha bem. Aí, tá engordadinho. Mas eu já ouvi falar assim, mas ele tem uma cara tão de novinho. Nós não tem tanta responsabilidade ainda. As pessoas falavam, isso entristece muita gente. Somente no nosso começo. E eu já teve 2 casos de um pregador falar assim, se ele não pregar, eu coloco a minha cabeça em prêmio. Se ele não pregar, nunca mais você me chama e me queime em qualquer lugar. Mas vamos concordar que vamos falar assim. Como que eu posso falar isso para não parecer snob? Meu Deus. Olhando para você, o seu jeitinho humilde de ser, ninguém imagina que você prega dentro que você prega. Mas é exatamente isso. Você transforma, você chega lá no púlpito, você vira outra pessoa. Mas isso que acontece. A timidez parece que fica lá embaixo, né? É isso que aconteceu. Então, hoje, uma das coisas que eu glorifico a Deus que eu consegui, na graça de Deus, pelo Espírito Santo, e no desenvolvimento do trabalho, conversando com as pessoas, eu consegui me soltar um pouco mais. Mas você que me conhece há muito tempo, você sabe, eu chegava muitas das vezes, você, o Danilo, o evangelista Marcos, o evangelista Danilo, nós íamos em alguns lugares, as pessoas falavam assim, tá aí, cara, acorda aí. Eu ficava lá no meu cantinho, quieto, com medo até de falar. Eu tinha uma timidez muito grande. Eu não sei se você não veio, mas isso. Tá. Isso a gente vai se acostumar. E isso a gente vai perdendo. Então, voltando lá na questão da descredibilidade das pessoas ao olhar a nossa aparência. Assim como Samuel foi ungir o rei Davi lá, ele não sabia quem era Davi, como era Davi, ele sabia que tinha que ungir alguém. Isso. Mas quando ele chegou lá, ele falou, vixe, meu pai, camarada, olha o tamanho. E vai ungir um rei, né? Você já imagina. Não dá nem pra culpar Samuel, né? O papai do céu escolheu Eliabe, o camarada já é do exército, olha o tamanho, olha o porte dele, mas nem sempre é assim. Não estou falando que Deus não possa, ou não chama os bonitão, os fortão. Chama. Lógico que chama qualquer um, chama. Mas a diferença é que Deus não estava na vida daqueles que apareceram, mas na vida do camarada lá que estava no campo. Exatamente. Então, muitas pessoas até humilharam com palavras, menosprezaram. Só que Deus, ele é tão bom, e ele é tão poderoso, que quando ele quer honrar alguém, não para a glória da pessoa, mas para a glória dele, ele surpreende. Verdade. Porque mesmo esnobando, não querendo abrir porta, Deus abre o coração, aí a porta se abre, a gente chega para pregar, e a palavra de Deus ela é fiel, a palavra não é minha.
Então, quando a gente começa a ministrar, o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma extraordinária, que no final do culto já teve a oportunidade de um pastor, aqui em Jundiapeba, não vou falar o nome por ética, eu fui convidado para pregar, faltando poucos minutos para acabar o culto, o pastor falou assim, agora vamos orar para receber o pregador. E eu ainda lá, não tinha nem sido apresentado. Quando ele terminou de orar, eu já estava do lado dele. Aí ele falou assim, o pregador está aqui. Ele me deu a oportunidade para pregar. E com poucos minutos, a graça de Deus tomou conta daquele templo. E foi uma coisa extraordinária. Inclusive, quem estava nesse dia, que não me deixa mentir, foi o evangelista Sérgio. O evangelista Sérgio, você conhece ele? Sim. E o Sérgio disse que foi nesse dia que ele decidiu para o ministério. Ele falou assim, eu também quero pregar. A glória foi tão grande que impactou a vida dele. Isso não sou eu que falo de mim mesmo, mas ele que relata isso. E a glória foi tão grande que no final do culto o pastor pegou a oportunidade e disse assim, eu preciso dizer diante da igreja para esse pregador. Eu já fiquei assustado. Nossa. Camarada será que eu falei? Não, o camarada já não me recebe bem. É. Já me desonrou, porque você está chamando um pregador, diferente se ele é conhecido, se ele não é, se ele é anônimo, ou se ele é renomado, você precisa honrar ele como um porta-voz da palavra de Deus. Se ele tem o mesmo conhecimento que você ou não, você precisa honrá-lo. Disse assim, eu preciso dizer para esse pregador que eu quero te pedir perdão. Rapaz. Aí eu olhei assustado assim para ele, porque eu já estava esperando uma pancada, né? Que às vezes o pregador termina de pregar, a mensagem não convence o pastor da igreja, ele fala, ó, essa palavra foi uma bênção, tal, mas tem esse ponto, tem aquele ponto, a gente precisa rever aqui na igreja, tal. Tem esses pastores aí, né? Que às vezes ele está meio enciumado, mas isso aí é entre ele e Deus e a igreja dele. Ele falou, preciso pedir perdão ao pregador porque eu desprezei ele. Assim como desprezaram Davi lá no pasto. Meu Deus. Rapaz, mas aquilo foi... Eu fiquei feliz e no mesmo tempo eu fiquei meio sem jeito, porque eu não sabia nem o que responder para ele. Só falei amém. Acabou o culto, eu saí dali, ó, coração feliz, mas já fui direto para casa, porque já ajoelhando, dizendo, Senhor, a Ti eu devolvo a honra e a glória para o Senhor. Eu aprendi de um pregador um pouco antigo, ele disse assim, olha, não tem erro nenhum você receber um irmão após o culto, o irmão diz assim a você, rapaz, você pregou bem, essa palavra foi uma bênção, olha, Deus falou comigo. Receba aquela palavra, não maltrata o irmão, não. Né? Às vezes está na simplicidade dele ali. Agora o erro é você, antes que amanhecer o dia, reportar essa honra e essa glória para o Senhor. Não deixe essa honra e essa glória entrar no seu coração, porque ela é de Deus. Tem que saber, eu estou recebendo, mas eu... Receba, não maltrata o irmão, receba aquela informação dele, mas... Porque também né, uma coisa é você dizer, idolatrar o pregador, outra coisa é você reconhecer que Deus usa o camarada, né? Eu acho que não é bajulação, você... eu ensino aqui na igreja que elogiar faz parte. Saber reconhecer as qualidades das pessoas faz parte e é muito difícil. Você pode pegar a carta de Paulo a Filemon. Paulo, eu nunca vi Paulo elogiar tanto alguém igual ele elogiou Filemon. Entendeu? Por quê? Porque faz parte, é preciso. Chamou de filho. Isso. Olha só, vários irmãos comentando aqui. Aí a irmã Daniele Sobral, conhece? Ah, isso é Ela está falando aqui, ó. Paz, irmãos. Muito feliz por você, tio. Pela sua história e pela sua evolução. Tenho muito orgulho de você, te admiro muito. Amém, Dani. Forte abraço. Que bênção. Toda a família da minha esposa, que é bênção nas nossas vidas. Graças a Deus. Como é que você chegou nesse IPB? Rapaz, eu cheguei nesse IPB, eu comecei ministrando lá, né? O presbítero Luciano fazia aquelas campanhas, aqueles cultos de vitória nas quintas. Sei. E o pastor Paulo Batista me falou para ele, rapaz, leve esse jovem aqui para pregar na sua igreja lá. Esse jovem aí prega. Aí ele, daquele jeito, assim, sabe que o povo da ICPB era meio embaçadinho, né? Tipo,
é criterioso, na verdade, com quem vai levar para ministrar. Isso é verídico. Isso aí precisa também, ainda mais os nossos... Precisa ter cautela. Tem muita gente falando besteira aí, largando a Bíblia e pregando outra coisa. E ele me chamou, e eu aceitei, e eu fui pregar, era uma quinta-feira, e foi uma bênção. Deus nos deu uma palavra abençoada, foi forte que a gente pregou lá. Se eu não me engano, ele comenta até hoje, eu preguei sobre como vencer a batalha se o soldado está cansado. Aquela batalha de Davi, ele está pelejando já 40 anos depois que ele Perdendo a batalha já contra o gigante. Estava perdendo a batalha, ele vai para a caverna e fica lá quietinho, daqui a pouco aparece o parente. Ah, não, tô confundindo. Tô pensando naquela parte que ele tá lutando com o guerreiro, com o gigante quase mata ele. Um soldado dele livra ele. Isso, essa história mesmo. Ele está lá escondido lá, descansando, sem arma, sem nada. E o gigante, por nome de Esbibenob, se não me falha a memória, era um parente próximo de Golias e tinha uma espada nova que ele tinha consagrado para matar o Davi. Ele falou, essa espada aqui é para Davi, eu vou arrebentar com ele. E eu preguei sobre isso. Como vencer a batalha se o soldado está cansado? E dali em diante a gente abriu um elo, eu voltei mais vezes lá, o pastor Júnior nos recebia com muita honraria, com muito respeito, eu sempre também respeitei o pastor Júnior. E eu congregava na Assembleia de Deus Madureira. Foi quando eu me casei. A minha esposa congregava na Igreja Pentecostal Deus do Amor. Os pais dela sempre foram dirigentes de Igreja da Deus e Amor. E olha onde Deus me colocou, né? E ela morava em Goianazes. Eu já morei em Goianazes, mas nunca vi essa mulher na minha vida. Até então, né? E um amigo meu, que é filho dessa irmã Maria dos Anjos, é um irmão nosso, já era casado com a irmã dela. E um dia eu estava dirigindo, aí eu saí dessa igreja, eu estava ainda na Ceifeiro de Cristo com o pastor Walter. Nós montamos uma igreja lá, nasceu uma igreja lá em Goianazes, do Ministério Ceifeiros, através da gente, e o Júnior foi congregar com a gente, a esposa dele, a irmã Né, foi congregar com a gente, e foi uma bênção. E num culto na casa de uma prima minha que ela pediu, essa esposa do meu amigo foi e levou ela. Levou a irmã Isabel. Levou a irmã Isabel, minha esposa hoje. E quando eu vi, eu falei, meu pai do céu, eu estou vendo uma anja entrando aqui. Eu falo isso para ela dar risada. Que ela é moreninha, né? Isso, ela fala, eu não sou moreninha não, eu sou pretinha. Aí, falei, Jeová, tem uma anja entrando aqui, Senhor. Tô tendo uma visão. E a irmã dela falou que ela cantava. Aí eu não sou bobo, pronto, vou dar oportunidade pra varoa cantar. Lógico. Aí ela cantou, rapaz, dali em diante a gente começou a bater um papo. Quase 2 anos depois que a gente começou a namorar, oramos e foi uma bênção. E está sendo uma bênção, uma companheira, uma mulher que... Quanto tempo de casado? 12 anos de casado. 12 anos. Mulher que me ajuda muito, Fala isso, ela tem um salão de beleza? Isso, a gente há quase 2 meses... Fala aí do salão, dá o endereço. Salão de beleza Bel Hair. Ali em Jundiapeba, na rua Professor Lucinda Bastos, número 271, esquina com a rua Bolívia ali. Vamos lá, irmão, vamos abençoar a nossa irmã lá. As irmãs aí que vai assistir, os maridos, passa lá, dá um vale lá para irmão, as irmãs poderem fazer a beleza lá, do bolso, entendeu? Deixa a irmã vamos bonitão. Ajudar o pessoal, os crentes precisam se ajudar. Foi uma benção. Aí, quando a gente casou, ela não se adaptou muito na Assembleia do Madureira. Certo. Foi aonde a gente começou a congregar com o pastor Luiz Carlos, na época lá da São Miguel Paulista. São Miguel. E você sabe que a Assembleia de Deus São Miguel Paulista é bem tradicional, e a minha esposa eu também venho de uma raiz mais pentecostal, tudo. Isso. E a gente não eu gostava muito, gosto muito do pastor Luiz, a igreja é uma acolhedora, uma igreja uma bênção. Eu conheço não só São Miguel de Jundiapeba, mas outras aqui na região Grande São Paulo, mas a gente optou por sair do ministério. Chegamos no pastor Júnior, conversamos com o pastor Júnior nos recebeu com maior amor e carinho, eu e a minha família, já tinha a minha filhinha mais velha, a Sofia,
E ali foi uma bênção, começamos a congregar ali, pastor Júnior nos dando sempre oportunidade para trabalhar. Só interromper um pouquinho antes que eu esqueça. Você falou do pastor Luiz, né? Pastor Luiz, e falou também da credibilidade no começo. Só contar uma história aqui antes de você continuar. Todo mundo sabe que o pastor Luiz Pinheiro é meu pai na fé aqui, né? Me ajudou muito, me ajuda muito até hoje ainda. Né? Eu respeito muito o pastor São Miguel. Tenho o pastor Luiz Pinheiro como um mentor. Sempre que eu preciso dele, acontece algum BO, eu preciso conversar com alguém experiente, eu ligo para ele. Pastor, me recebe? Ele, recebo, vem aqui. Aí teve uma vez aqui na igreja, o Rodrigo, olha só, teve um congresso aqui na igreja. Aí eu convidei um pastor amigo meu para pregar. Pastor, eu conhecia ele, tinha uma palavra boa. Só que eu não sei o que aconteceu aquele dia. Aí convidei a São Miguel de Jundiapeba. Imagina, eles encheram isso aqui. Lotou a igreja. E aí, na hora do culto, o pastor que eu iria pregar chegou e falou para mim assim: irmão, eu não vou pregar não, mas eu trouxe um menino aí para pregar. O menino aí, ele prega muito, rapaz, o menino vai pregar. Na hora, eu, inexperiente, também estava começando com a igreja, né? Fiquei sem graça de falar para o pastor que não conhecia o menino. E eu deixei o menino pregar. Pensa, a igreja São Miguel é uma igreja que eles não comem qualquer coisa. Você sabe, é uma igreja respeitada, gosta de palavra. Eles são centrados, se arrancar um glória a Deus ali, eles ouvem bem. Rapaz, eu vou falar só o começo da pregação para você. Na hora que o menino pegou, o menino colocou a igreja de pé, aí leu a palavra e começou a orar assim: Senhor, vou te fazer 2 pedidos. Que o Senhor coloque 6 querubins. Aí o pastor Luiz já abriu os olhos, nem orou mais. Meu Deus do céu. 2 querubins na porta. 2 querubins. O pastor Luiz. Marcos Feliciano mesmo. Nossa, cara. O pastor Luiz, por baixo, olhou para a cara do segundo dele assim, que estava do lado assim. Os irmãos deu aquele ar de riso assim, sabe? Eu não conseguia levantar a cabeça para olhar para a igreja de vergonha. Mas o menino pregou a pregação do Marcos Feliciano toda, ele fez um banzé, gritava, pulava e dava soco de cara, mas igualzinho o Marcos Feliciano, mas fez tudo. Foi descaradamente forçado a interpretação dele ali. Rapaz, eu nunca senti tanta vergonha na minha vida igual aquele dia. Aí depois o pastor Luiz falou para mim: rapaz, eu não deixava, né? Falei: pastor, me perdoa. Fui falar com ele: me perdoa. O chefão aqui. Me perdoa, pastor. O senhor aqui, vai acontecer um negócio desse. Mas o que aconteceu? Eu falei: você que convidou ele? Eu falei: não, convidei um outro pastor lá que estava lá, mandei ela para ele pregar. E ele me trouxe. Eu não deixava. Então, tem coisa que é difícil, viu? Aí eu só falei isso porque você falou da São Miguel e falou sobre a credibilidade. Então, faz parte, às vezes, a igreja precisa ter, o pastor precisa ter esse zelo, né? Não pisar em ninguém, mas vamos dar uma oportunidade para o irmãozinho ali, primeiro uma saudação, depois uma palavra no meio do culto, para a gente ir conhecendo né? Conhecendo ele. Beleza, agora voltando para a nossa história. Chegou lá na São Miguel, na CPB. Chega na CPB, o pastor Júnior nos recebeu com muita alegria, como sempre. E antes de eu ir para lá, nós gravamos um DVD de pregação lá. Preguei sobre 7 verdades. Não, qual que é o tema que eu preguei mesmo? 3 segredos para se manifestar a glória de Deus. Era o congresso do coral, foi uma benção. Depois a gente foi para lá, eu gravei um outro DVD de mensagem lá sobre 7 verdades que Bartimeu nos ensina. Isso a gente estava na caminhada da itinerância, né? E sempre apoiando ali o pastor em alguns trabalhos, ministrando, dirigindo culto, ministrando algum ensinamento. Em algum momento específico, como a igreja sempre é interativa, né? Palestras,
e alguns cursinhos básicos que o pastor fazia lá. Foi onde, se é que já posso falar, Pode falar? veio a proposta do pastor para a gente dirigir igreja, né? Isso. Aí ó, antes de falar disso aí, ó, tem uma pessoa aqui que tá mandando uma mensagem linda pra você aqui, ó. Ellen, conhece Ellen? Ela é minha irmã. Ellen. Tá falando aqui, ó. Deus abençoe você, Rô. Se minha mãe tivesse aqui, ela estaria muito feliz por você. Me orgulho muito de ser sua irmã. Aí o negócio pega. Rapaz do céu. Porque a minha irmã sabe tudo, a gente já passou muita situação difícil na nossa vida. E a gente, quando se reúne, tipo, quando eu casei, a minha mãe falava assim, quando você vai me dar minha netinha? Ela sempre falava assim. Eu, calma, mãe, calma que a gente vai chegar, vai chegar. Uma coisa por vez. De aluguel, naquela luta para comprar alguma coisa, uma casa, um terreno. E acabou que minha mãe teve um AVC há quase 10 anos atrás, se não me falha a memória. E ficou uma semana internada e não voltou mais. Jesus levou para si. E ela ficou uma semana internada, ficou ruim, rapaz. Ponto de a gente poder dar café da manhã, almoço na boca. Um negócio bem feio, foi entubado e tudo. Meu Deus. Isso no domingo, da última semana de vida dela. O domingo, eu cheguei em casa muito quebrado, porque você vê uma serva de Deus, diaconisa da igreja já, né? Na Assembleia de Deus. E trabalhando muito pro Senhor daquela situação ali jogada no hospital. E ela sempre dizia assim, eu não quero ficar dependente de ninguém. Se for para vegetar, eu prefiro que Deus me leve. E eu cheguei em casa naquela madrugada de domingo para segunda, eu falei, Deus, tu sabes a oração da tua serva. Faça conforme tu queres. E ali eu fui dormir, né? Quando foi na segunda-feira, umas 6, 7 horas da manhã, eu acordei e eu olhei assim e falei para minha esposa, nossa, a senhora tá bem, mãe? Eu falando com a minha esposa, mas pensando que estava vendo minha mãe. Nossa. A senhora tá bem, mãe? Vai ter alguns aí que não vai acreditar nisso, outros vai chamar de sensacionalista. Mas eu tô falando o que eu vivi. A senhora tá bem, mãe? Tava linda, sabe? Tipo, ela tava com a face meia torta por causa do AVC. Sim. Não, filho, a mãe tá bem, a mãe melhorou, tá bem, agora eu tô indo para casa. Eu falando com a minha esposa, mas eu tava vendo a minha mãe. Certo. Poucas horas depois, ou minutos depois, o pessoal do hospital ligou pra gente ir lá para levar a documentação. E quando eu cheguei lá, a notícia veio, e aí o chão sai debaixo do pé. Então, quando eu vejo a minha irmã falar isso, a gente sempre comenta quando a gente está junto, nossa, a mãe poderia estar com a gente agora, né? Que agora é o momento da gente livrar. Ela tinha 41 anos, nova demais. Meu Deus do céu. Tinha todo um planejamento, uma vida para frente. E a gente falava assim, agora a gente fala ainda hoje, né? Se a mãe tivesse aqui, ia ser um xodó com esses netos. Ela chegou E a a ver primeira netinha, neta não? que veio foi a Sofia, né? A Sofia, ela chegou a ver a Sofia, não? Chegou a ver a Sofia. Não. E quando ela estava nesse processo de hospital, eu estava em negociação para comprar o terreno onde eu moro hoje, né? E eu queria decretar a benção para poder falar para ela. Esse terreno, certo. Esse terreno onde você mora lá, foi lá onde eu levei uma areia para você uma vez que eu tinha um material de construção, você lembra? Eu acho que foi lá, acho que foi mesmo lá mesmo. E a minha mãe não teve essa oportunidade de ouvir eu falar para ela que eu estava já negociando para comprar o meu terreninho, já tinha mas ela chegou a ver você pregando. Não, ela me acompanhava nas pregações. Então, quando eu fui casar, ela disse para minha esposa assim, se você não conseguir acompanhar o Rodrigo, então é melhor que você nem case com ele. Que o meu filho é voltado para a obra de Deus. Então, se você for atrapalhar ele, ele vai te soltar, ele vai largar de você. Então, eu já estou te avisando isso agora. E ela me acompanhava, minha guerreira. Então, hoje, eu não tenho remorso de não ter feito coisas a mais para minha mãe, porque desde a minha infância, tudo que eu conquistei, assim, dinheiro, tudo, eu entregava na mão dela. Sim. E a gente sempre foi muito companheiro. E hoje, a gente está numa posição não muito, favorável demais,
próspero, com dinheiro no bolso, mas é uma vida melhor, que já não falta nada. Estabilizada. Minha irmã tem um filho, inclusive eu mando a paz pro Miguelzinho, pensa no menino abençoado, rapaz. Deixar ele aqui meia hora, ele prega, canta, sapateia, vai à igreja. Menino é abençoado, é fogo puro. Então, hoje os meus irmãos tudo maior, tudo casado, tudo responsável, todo mundo trabalhando. E isso eu acredito que a minha mãe ia ficar muito feliz em ver, porque o que dizia acerca de mim, dos meus irmãos, é que a gente ia virar nóia, traficante, usuário de droga. É o que todo mundo fala. Minha mãe ficou, pra você ter ideia, minha mãe ficou um bom tempo sem falar com 2 pessoas da família, porque no começo, quando ela engravidou, depois que essa minha irmã Ellen e meu irmão Alex já estavam um pouquinho grandes, eles pediram, os meus irmãos. Sério? Passa pro nome da gente, para esses meninos não dar ruim na vida. Minha mãe ficou um monte de tempo sem falar com eles. Isso machuca para uma mãe, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que não se fala para uma mãe, né? Difícil, a não ser que uma mãe tenha necessidade dela, parta dela, né? A não ser que uma mãe parta da mãe e fala, não, eu não tenho condições, eu quero deixar outra pessoa cuidar do meu filho, mas não chega numa mãe no e fala... extremo. Depende muito. Se, por exemplo, minha mãe cresceu numa casa em que a irmã dela era a mãe dela, porque meu avô, lá tempo muito atrás, agredia minha avó mesmo grávida. Então minha mãe cresceu nesse cenário de luta. Quando a mãe dela morreu, quem tomou conta dela foi a irmã mais velha. Certo. Inclusive 1 mês ou 2 antes de minha mãe ter o AVC e partir, essa minha tia que cuidou dela foi parar lá em Jundiapé, na nossa casa, coisa de quase 20 anos que elas não se viam. Então foi um sonho que Deus realizou da minha mãe. Então ela cresceu nesse cenário de desprezo, do pai não reconhecer, esse abandono. Então quando ela teve a gente, ela falou assim, nem que eu queria ir sozinha. Eu vou pra frente. Ela falava assim para nós, filho, uma coisa que eu não faço é vender meu corpo para poder sustentar vocês, mas se for para pedir, a gente vai pedir, dormir na rua, a gente vai dormir na rua, mas eu não vou dar vocês para ninguém. Eu vou ter o prazer de ver vocês se casando ainda, e ela teve essa bênção de Deus, né? Estou falando aqui, ó, que história linda, amo vocês, muito grata por vocês fazer parte da minha família. Daniele Sobral. Que bênção. Rodrigo, quantos anos você dirigiu lá a igreja de Ipatinga? CPI de Ipatinga? Nós fomos para a CPI de Ipatinga, ficamos 3 anos e... acho que 1 mês, 3 anos e 1 mês ou 3 anos e 2 meses. A proposta inicial, o pastor Júnior colocou para nós, foi, devido a uma dificuldade, ficarmos uns 3 meses, né? E nesses 3 meses acabou gerando 3 anos e uns quebradinhos. Mas foi um período muito maravilhoso e gratificante para mim, tanto para o meu caráter, para o Rodrigo. Te amadureceu mais. Eu aprendi muito. E também para o lado ministerial, porque muitas pessoas que me ouviram antes de eu pastorear e me ouvem hoje, falam, caramba, Rodrigo, você mudou, cara. Você está com uma mensagem um pouquinho mais centralizada, mais pesada. Tipo, peso no sentido de uma mensagem mais pastoral, sabe? Levada mais para o lado do ensinamento, uma pegada mais forte, uma chamada mais de responsabilidade. Porque quando a gente é itinerante, não tem compromisso com nenhuma igreja, tipo assim, não, eu vou lá só para pregar mesmo. Não que a gente vá de forma irresponsável. É diferente. O pregador, quando vem de fora para a minha igreja, ele quer trazer uma mensagem avivalística. Exatamente. E a minha preocupação era essa. Quando é itinerante. Isso. Trazer uma mensagem que vai, vamos falar no nosso linguajar aqui, vai explodir, né? Isso. Aquela mensagem que vai envolver o povo. Então, o itinerante ele se preocupa com isso, porque essa é a marca de um itinerante. Exatamente. Mas nesses 3 anos que eu estive pastoreando, eu me dediquei muito ao ensino. São 2 linhas importantes da igreja, que é a parte avivalista. A igreja tem que ser a parte avivada da igreja, precisa acontecer, e isso, vamos dizer assim, fica por conta dos itinerantes. E a parte do ensino,
é a parte do pastor. Pastor, A exatamente. parte do ensino é a parte do pastor. E quando eu falo ensino, eu falo no sentido mais profundo da palavra, porque a gente se envolve com pessoas, mergulhar, né? se envolve com problemas das pessoas, do dia a dia das pessoas. Você tem que aconselhar, você tem que as frustrações, se meter na vida das pessoas. Exatamente. E aí Mesmo que você não queira, mas eles te incluem. Te inclui. Porque eles veem um pastor como um guia espiritual. Isso. Tipo assim, a orientação que eu vou obter sucesso, que vai mudar a minha história para o melhor, está na vida do pastor, né? Eu acho que deve ser o raciocínio de algumas pessoas, ou na grande maioria das pessoas que vê um pastor de fato respeitoso, um pastor piedoso, um homem de Deus. Ele não vai me orientar para o lado errado, ele vai me dar uma receita para uma vitória, para a melhora da minha situação. Então a gente acaba se envolvendo 80% das vezes profundo na vida, na história de um casal, de uma família, na vida de um jovem. Então, esse tempo de Quatinga me ajudou muito, me amadureceu muito, tanto eu quanto a minha esposa. Foi aonde também eu aprendi a me soltar mais, porque o pastor, não tem como ele ficar tímido, não adianta. Não adianta. O pastor, ele tem que se interagir, ele tem que se envolver, ele tem que estar no meio da situação. E isso, gradativamente, isso foi entrando, a gente foi sendo ensinado a cada dia. O Senhor foi nos ensinando, nos moldando a cada dia. Tanto eu quanto a minha esposa. É tanto que a gente se colocou em situações que eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou falar quando eu chegar lá? Se é pastor, você sabe. É casa de fulano de tal, problema, tal. Meu Deus, o que eu falo? Aí após a visita, após o aconselhamento, a minha esposa fala assim, a gente estava dentro do carro, você não sabia nem o que falar. Chega lá dentro. Você chega lá, você abriu a boca, não sei o que aconteceu com você. Eu falo, eu também não sei não. Mas é a palavra que flui. O Júlio César está falando aqui, ó. Pastor Rodrigo era uma bênção em nossas vidas em Quatinga. Pastor, Júlio é filho da irmã Cida. Quando ele dirigia, eu sou muito grato a ele. Que Deus continue te abençoando sempre. Pastor, o irmão Júlio, toda manhã ele manda um bom dia. Se quiser, tá aqui o WhatsApp. Deus abençoe, irmão Júlio, sua vida. Irmão Júlio é uma bênção. Então, dali a gente aprendeu muita coisa, né? Então, eu levo muita bagagem. Rapaz, desses 3 anos. Tem coisa que assusta a gente, né? Pastoriano. Rapaz. Chegou. Hoje eu posso falar que... Quando você fala, eu vou tomar um café. Pode pegar aí. As pessoas não sabem, mas... Não está mais aqui, não está congregando com a gente aqui, mas eu sou novo, um pastoriano novo também. Chegou uma vez um casal aqui, na igreja, e eles estavam com o casamento destruído, tal, e a gente aconselhando, tal, a mulher querendo ir embora, tal. Chegou até ir embora, saiu da igreja, foram embora. E a gente... Você tem uma ideia, eu entrei em parafuso, eu precisei orar e pedir a Deus graça para poder ajudar. Não consegui ajudar muito, mas que o estrago está muito grande. Um casal um caso do casal que eles tinham feito troca de casais. Pensa, como é que você aconselha um casal que chega nesse nível? Só que o estrago foi tão grande porque foi assim... Isso aconteceu quando eles não eram cristãos. Aí eles vieram para a igreja e tal, só que a mágoa ficou. Aquela coisa assim, puxa, você deixou... A esposa pensava assim, ele quis me ver com outro. E na mente do marido é assim, ela quis ficar com outro. Então isso não deixava, criou uma barreira gigante entre eles, não deixava eles se aceitar mais. Conversei nesse caso, eu pedi muito conselho para muitos pastores, o que eu faço? O que eu faço com essa gente? Me ajuda. O Danilo é fogo. O Kleber Danilo falou assim, rapaz, olha, eu recebi cada conselho de cada um que falei, Senhor, me ajuda, pai, me ajuda, que eu não sei o que eu faço. O conselho do Danilo é terrível. Vou nem falar, deixa quieto. Danilo, um abraço para você, Kleber Danilo.
Gente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Você vê como o coração do Rodrigo é uma benção. Vocês formaram um grupo de pregadores, uma época, não formaram? Vocês faziam eventos? Fazíamos, o grupo era Desperta São Paulo, DSP. Quem começou a ideia, na verdade, foi o pastor Rafael Peterson. Certo. Rafael Peterson começou esse projeto, fazendo as vigílias, e eu fui para ajudar ele. Aí acalhou que ele foi embora para Embu das Artes, ele casou. Inclusive hoje eu vi até uma postagem deles, parabéns aí, Peterson, não sei se está ouvindo, pelos 10 anos de casado. Ele e a esposa têm feito um trabalho muito bom. Uma benção, Rafael. Lá pro lado de Embu das Artes. Então ficou difícil para ele vir. Mas já tava o grupo aí, tava o Danilo, Miqueias, tinha uma porção, Evangelista Marcos, muita gente trabalhando. E o trabalho continuou, mesmo na ausência do Rafael aqui. Mas ele vinha para a gente poder fazer o trabalho. E a gente ficou quase 1 ano ou 2 fazendo os trabalhos de vigília na escola, cruzadas evangelísticas, e era uma bênção. Aí para fazer esse trabalho, vocês compraram um som? Nós compramos Foi assim, a gente locava o som, porque as vigílias que a gente fazia, os eventos, eram em local grande, tipo escola, né? O Cid Bocou, quem conhece ali em Jundiapeba sabe o que eu estou falando. E muitos participavam dessas vigílias que a gente fazia, o Desperta São Paulo. E aí eu falei assim, a gente não pode ficar pagando aluguel de rádio, mês sim, mês não, aluguel de aparelhagem de som, mês sim, mês não. A gente fazia uma vigília 1 mês sim, 1 mês não. Certo. Então, eu falei, não, a gente tem que dar uma de doido, cara. Vamos pedir uma ajuda, vamos pedir uma oferta, vamos pedir alguma coisa, patrocínio. E a gente foi pra cima, a gente conseguiu uma grana e a gente comprou aparelhagem para fazer vigília, fazer as cruzadas. Você vai ver que benção. Aí quando vocês pararam... Aí a gente deu uma pausa. A gente parou praticamente. Fizemos ainda na Assembleia de Deus São Miguel Paulista. Pastor Luiz, você vê que o pastor Luiz não cede a igreja dele para fazer outro tipo de trabalho, a não ser da própria igreja. Da própria igreja. Quando a gente parou de fazer na escola, ele falou assim, traz a vigília para cá. A igreja do povo de Deus. O pastor Luiz é um pai. Nós fizemos, se eu não me engano, 2 ou 3 vigílias ainda lá. Fizemos acho que 2 ou 3 vigílias lá. Inclusive o pastor Vilamar Pedrosa esteve lá com a gente, pastor Isaac Bares, pastor Leandro, foi uma bênção. Pastor Luiz, se você tiver sinceridade, fizer uma coisa séria, o evangelho, um compromisso sério, precisar de ajuda, é o homem ali. Ele vê sinceridade. Pastorzão. Aí um dia tinha começado aqui a igreja, irmãos, uma luta, começando, eu tinha levantado a igreja, coberto, levantei, cobri, fiz o contrapiso. E estava fazendo culto aqui, não tinha janela, na janela tinha um monte de tábua, não tinha porta, na porta... O primeiro culto tem foto lá no Facebook. O primeiro culto tinha uma telha, que não tinha nem porta para colocar. Coloquei uma telha na porta. E aí eu estava conversando com o Danilo. Meu som era muito ruim. Era só uma caixinha que é de guitarra, que eu usava guitarra e usava o microfone nela. Aí um dia eu estava conversando com o Danilo falou assim, rapaz, eu vou conseguir um som para você. Eu falei, mas como assim um som? Não, eu vou conseguir, tem uma mesa de som, tem caixa, tem potência, tem tudo, eu vou conseguir para você. Ele falou, tem microfone, ele falou assim, só depende de uma pessoa. Primeiro ele pegou e falou assim, é de um grupo, a gente tem um grupo, de várias pessoas, mas o líder lá, o cabeça lá, que se ele falar, tá feito, eu vou falar agora com ele. Ele falou assim? Falou. Camarada. Aí mandou uma mensagem pro Rodrigo. Rodrigo, e aquele som lá? Eu lembro até o que você falou. Você pegou e falou assim, então, o som tá parado, tá na casa do Evangelista Marcos. E está lá parado. Eu já tinha até pensado, e você falou assim, em doar para uma igreja. Aquele som. E você falou até o nome de uma igreja, que tem um som
fraco, um som ruim lá. Aí o Danilo falou, lá o pastor saudosa memória, né? Pastor Adilson, lá de Biritiba Mirim. Isso. Aí o Danilo falou assim, o pastor lá tá com o som fraco, mas pelo menos ele tem som. Tem um irmão nosso aqui que tá sem som nenhum. Aí falou de mim. É o Jefferson, ele tá com a igreja lá, não tem som nenhum. Aí você vai tomando ele buscar lá. Não. Você pegou e falou assim, o som não tá funcionando. O som não tá funcionando. Pode falar para ele que eu vou mandar arrumar. Olha só. Eu vou mandar uma saída da potência, né? Que tava... Eu vou mandar arrumar o som e quando tiver pronto eu mando para ele lá. Aí eu fiquei tão empolgado na hora. Eu falei, não, pode deixar que eu arrumo o som. Aí fui buscar, irmãos, lá na casa do Marcos, o som. Cheguei aqui na igreja, fiz uma oração no som. Liguei o som, funcionando tudo. É isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa mesa aqui, essa potência. Eu nem lembrava dessa história. As caixas tá ali. Retorno. Microfone. Foi uma benção demais. E muita gente que tá ouvindo a gente aí nessa live aí, são participantes dessa benção que fizeram doações. Então. Pra gente comprar. Eu agradeço, viu? Foi uma benção. Que coisa. Foi muito bom. Deus abençoe sua vida. A obra de Deus a gente está para compartilhar. Vamos falar um pouco agora, vamos aliviar um pouco o ambiente aqui. Já estamos em 1h05 de papo e já passou bastante. Você fala bastante. Qual foi a coisa mais estranha que você já viu acontecer no público com pregadores? Vamos falar um pouco de a coisa mais estranha que você já viu algum pregador fazer na igreja. Pergunta solta aí, só para... tem um monte. Tem um monte. Os pregadores não ficam fazendo... Não, uma vez eu estava falando bobeira no público. Uma vez eu estava num evento, não sei se o Danilo estava com a gente, um evento grande. E o pregador ele falou assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Zaqueu. Na verdade, coitado, é que assim... Ele queria falar Zacarias, será? Não, é porque era um evento muito grande, tinha muita gente grande no púlpito, ele ficou meio assim, balanceado, né? Ao invés de ele falar, vamos abrir um livro, Evangelho segundo escreveu Lucas, que fala sobre Zaqueu. Entendi, coitado, isso atrapalhou. Rapaz. Mas aí não foi tão grave, né? Foi só um erro de... Mas é assim, todo mundo já tomou um susto, porque ninguém achou. E tem gente que procurou ainda. Não, aí o povo lá, barulho de Bíblia rolando e os pessoal lá em cima... Tudo olhando assim pra ele, eu falei, meu Deus do céu, camarada. E eu fiquei, tipo assim, a gente fica nervoso pela pessoa, porque a gente se coloca no lugar, né? Eu vi muita gente rindo, mas a gente fala, meu Deus do céu. No começo primeiro, a gente ri agora, né? Rapaz, mas a gente já falou muita coisa também. Não. Sabe por que eu perguntei isso? Porque, eu não sei, eu até falei pro Danilo, Danilo, que isso, cara, eu tenho que fazer um vídeo só pra falar disso. Que no começo eu comecei a achei engraçado. Nos primeiros vídeos começou a surgir vídeos de pessoas falando coisas absurdas no púlpito. Teve um cara lá, você entrou aqui largado, e o cara solta um palavrão no meio da pregação. No começo achei até engraçado. Depois começou muita coisa. Mas tem muita coisa. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, gente. Não vou nem falar pro povo como caça isso, porque senão tem muita gente que pode até... Não, eu falei, não, gente, peraí, para lá. Tá passando dos limites. O que é isso? O povo não tá... Mas é aquela, pastor, é porque tem público que escuta, né, ainda, né, que segue, né? Essas pessoas que... talvez não tiveram encontro com o Evangelho de fato, com as Escrituras autênticas, né? Não que a gente é 100%, Rodrigo, você é 100%. Tipo, quando eu cheguei em Coatinga, eu tinha 28 anos de idade. Você sabe que Coatinga é uma igreja antiga, é a primeira igreja nossa de Mogi, né? A maioria dos membros, tudo tem idade para ser sua mãe, seu minha pai. Avó, bisa, eu conheci bisa lá. Meu Deus do céu. E hoje eu chego, me abraço. Tem que chegar com devagar. Pé devagarinho. Então, uma igreja que já tinha 40 anos de história, cara. E eu chego novo com todo o gás, naquele impulso de evangelista, falando, meu Deus, e agora? Coatinga, o pastor Sebastião falou que Coatinga foi a sede daqui de Mogi. A primeira igreja da SCPB. É muita responsabilidade. Nasci em Coatinga. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um pouco assim de freio, porque um pensamento novo, uma ideia nova.
eu deixei bem claro para os irmãos, eu não vim aqui destruir trabalho de ninguém. Eu vim somar com o trabalho que os irmãos já vêm fazendo aqui. Porém, eu tenho algumas ferramentas que a gente vai usar para melhorar o andamento dos cultos, a liturgia dos cultos e o desenvolvimento, o crescimento da igreja, que a gente não pode ficar paralisado nas coisas que a igreja precisa se adequar ao que está na atualidade. Não que a gente vai entrar no modernismo, um esfriamento, ou tipo que nem eles falavam, né? Ou falam, a igreja, os mais antigos, né? O mundo está entrando na igreja. Não é essa a questão. É que para a gente alcançar pessoas mais jovens e essa galera nova, a gente precisa continuar pregando no evangelho e ter uma estratégia bíblica para trazer eles. Porque o que a gente ouvia, a igreja de velho. E aqui não é igreja de velho. Então, foi debaixo dessa visão que a gente começou a fazer uns projetos. Fizemos, como que eu falo, meu Deus? Palestra para casais, palestra para jovens, até vigílias, outros cultos diferenciados, encontros diferenciados, mas 100% voltado às escrituras. Os cultos de ensinamento, eu não pegava texto alheio, a gente montava séries de mensagem. É tanto que de Mateus até Apocalipse eu ensinei lá. A gente fez uma série de mensagens. Eu gosto muito desse tipo de ensino. Eu faço muita exposição do livro. Exposição do livro, vai indo. Eu falo para nós, a gente vou ler todos os versículos. A gente é o pastor da igreja. E não tem pressa. A gente vai não deu tempo de encerrar hoje, terça-feira que vem estamos aqui de novo. E a gente amo fazer isso. Aprendia e ensinava. As cartas de Paulo é maravilhoso. Então, o que falta hoje na vida de muitos desses aí que estão falando bobeira é ter um compromisso com as escrituras, mas eles não querem ficar lá sentado ao redor de uma mesa 3, 4, 5 horas escrevendo sermão. Não tá legal isso aqui, rasga a folha e escreve. O pessoal não sabe, né? Igual pesquisar. Por enquanto, como eu tô machucado, irmãos, como eu citei pro Rodrigo aqui, eu sinto muita dor na perna. Sinto muita dor. Então, eu tirei o culto de ensino. Eu tô sem culto de ensino aqui na nossa igreja. Eu amo o culto eu acho que eu gosto mais do culto de ensino que o culto de domingo. Eu gosto mais do culto de ensino, só que eu tirei, os irmãos estão pedindo, pastor, volta o culto de ensino. Irmãos, espera um pouquinho, deixa eu me arrumar, porque assim, eles não sabem, eu expliquei para eles que para você dar 1 hora de culto de ensino, você tem que estudar 4, 5 horas. Você estuda, viu? Tem que estudar. E às vezes... Dor na barriga, dor na coluna. Eu tô machucado, às vezes você não tá naquele dia... Igual o pessoal, né, mandou para mim lá no hospital. Estava internado, o pessoal, já que você está no hospital internado aí, lê esse livro aqui. Lê. Eu falei, gente, eu não estou aqui no hospital brincando não, eu estou aqui sentindo dor, eu estou aqui preocupado, eu estou aqui, não estou com a cabeça para ler, não estou com a cabeça... Mas, coitado, eu não falava isso para eles, né? Só obrigado, gente, a hora que eu der um tempinho eu leio. Mas, então... O culto de ensino é isso, né? É muita responsabilidade você ensinar. E a maioria das pessoas que anda atrás desse tipo de expositor, que fala bobagem, que fala besteira, são pessoas que não são amantes da Bíblia. Você não vê eles no culto de ensinamento, você não vê eles na escola bíblica, não levam nem a Bíblia para o culto. Alguns não levam a Bíblia, mas tem lá a Bíblia no telefone, que hora e hora, volta e meia eles abrem, né? Isso. Mas a maioria não tem, porque eles não... Carregar a Bíblia já é sinal de vergonha para alguns. Você teve problema no período que você dirigiu? Porque você dirigiu uma época 2 igrejas. Coatinga e... Taquá, parece? Coatinga e Suzano. A gente ficou com ponto de pregação lá. Você teve algum problema com o profetão? Rapaz. Profeta de Deus, assim com Deus? Rapaz... mas sempre tem, né? Ensinando, falando que você tem que ensinar algumas coisas. O profeta da morte, né? Que vai morrer, fulano de tal. Ou então, a igreja está no pecado, está acontecendo isso, o mundo está entrando. Mas acontece, né? Rapaz, olha, eu vou falar para você. Então, eu ensinava muito isso aqui, ó. A igreja de Cristo, os eleitos de Deus, os servos do Senhor, os que amam as Escrituras, eles não se enganam. E aquele que é amante das Escrituras, ele não anda, como o pastor Walter dizia pra gente, como o desvário. O que é o desvário? Aquele louco da cabeça. Ele é igual o crente com alma de mundano. Sim.
Tipo assim, ele quer saber do futuro dele. Se precisa, ele caça o tarô, cartomante. Quer saber o que vai acontecer caça amanhã. a cigana pra ler a mão dele. Tem pulando de tal, tá profetizando. Deu 3 pulos, meu pai da glória. Ele esquece o culto de ensinamento da igreja dele, o pastor dele. Esquece tudo. E chega lá, olha o problema que ele vai dar pro pastor dele aqui. Pela cabeçada que ele dá. Chega lá, ouve o profeta, fala uma mentira lá. Mas como tá indo todo mundo atrás, aí é o profeta de Deus. Deixa uma enrolada na cabeça dele sobre a família, que vai acontecer a desgrameira toda, e nego vai morrer, e vai separar, e tá vindo outra pessoa, porque essa que você tá não é de Deus. Isso, aí é perigoso. Rapaz, a gente vê cada bobagem aí, cara. E a pessoa vem toda problemática e quem tem que resolver? O pastor. Mas aí entra aquela tese. Você vai ter que mentir, a mentirada que o camarada fez lá. Sem denegrir a imagem do cara. Ou da irmã, sei lá. Olha, missionário, hoje tem muita missionária que nunca saiu de casa para fazer missões, né? Fica quieto, não fala nada. Eu já arrumei muita briga falando sobre isso. Mas o que aconteceu, cara? Eu falei uma coisa, para poder. A resposta que me pediram sobre uma coisa. Vai vendo, gente. Minha mãe chegou em mim e falou assim: vai vir um cara pregar lá na igreja em Bertioga, que ele revela até o número do seu CPF. Isso é profetão. Vamos lá? Esse cara é bravo. Eu falei: vou não. Não vou não. Eu não gosto de conhecer essas coisas não. Eu tenho medo dessas coisas. Eu passo longe dessas coisas. Minha mãe foi. Se não tivesse sido gravado, se o pessoal não tivesse gravado, talvez eu nem acreditaria. Mas daí vendo, irmãos, olha só, eu mantenho o que eu falei. Porque, olha só, Rodrigo, o que você acha sobre isso? O cara chegou no meio do culto e falou assim: onde está a Silvia? Falou o nome e o sobrenome da minha mãe. Minha mãe levantou. Aí pronto, né? Porque aí desestabiliza a pessoa. Até a gente, se você está num lugar, você não está muito preparado, o cara chama o seu nome, o cara nunca te viu, fala Rodrigo Santos, dá um choque, eu concordo, que dá um baque, né? E o cara, o Sérgio falou: 2 amigos a quem eu estimo tanto. Sérgio, beijo no seu coração, meu querido. Forte abraço. Um abraço para você. Deus abençoe sua vida. Quero você aqui, hein? Quero bater um papo contigo aqui. Aí você vai ter papo. O camarada é afiado, hein? Aí, vai vendo. O cara chamou ela lá. Aí o pessoal já começava com o celular gravando, né? Aí pegou e falou assim pra ela: Você tem uma filha. O nome da sua filha é Lilian Vanessa. E falou o nome da minha irmã. Rapaz. E falou para ela assim: e você também tem um filho. Bruno, falou o nome do Bruno, do meu irmão. O nome todinho, nome e sobrenome. Aí pegou e falou para ela assim, só que só falou isso. Ele chamou o nome, ele revelou o nome dela, da sua irmã, da minha mãe, da minha irmã e do meu irmão. Só. Nessa época, a minha irmã estava no processo de quase divórcio. Chegou a divorciar, né? Divorciar, um processo que a gente estava orando para não chegar a acontecer, mas infelizmente aconteceu, tal, a gente já casou, está com o marido dela de novo lá, Deus abençoe eles. Mas nessa época a gente estava muito preocupado com eles. Então, já que revelou isso, o nome dela, quem ela é, a gente queria que ouvir uma resposta, né, acerca da oração que a gente estava fazendo, acerca dessa situação. Mas não veio nada. Ele simplesmente revelou e falou para minha mãe assim: vai lá no seu carro, revelou o carro que minha mãe estava. Vai na sua EcoSport, pega lá na sua bolsa uma oferta e traz aqui que eu vou orar pela sua vida. Aí minha mãe já saiu, né, coitada, chorando e tal, toda emocionada, foi lá, pegou uma oferta no carro, o cara revelou o carro que ela estava. Deu aquela oferta. Beleza. E só isso, não aconteceu, não falou nada. Só revelou o nome. Aí perguntou para mim: o que você acha?
sobre isso. Eu peguei e falei, olha, mãe, eu vou para a Bíblia. Eu vou para a Bíblia. Esse camarada aí, ele só está atrás de dinheiro da igreja. Só está dinheiro da igreja. No meu ver, só está atrás do dinheiro do povo. E só tem uma parte na Bíblia que eu vejo esse espírito de adivinhação, assim. E pode ser que seja isso aí que está acontecendo. A parte de Paulo lá, o pessoal ficou bravo comigo. Minha mãe ficou brava comigo. Respeito ao homem de Deus, rapaz. Ele é um homem de Deus. Revelou lá, é um homem de Deus. Tá bom, tá bom. Aí ela quis trazer ele na igreja dela. Ligou para ele. Como é que faz para trazer você aqui? Olha, irmão, o negócio é o seguinte. Eu faço 3 dias. Eu preciso de um hotel para ficar. Os 3 dias, porque só funciona se for 3 dias. Preciso de um hotel para ficar. E aí tudo bem. Beleza. A irmã vai fazer um investimento na minha vida de R$1.500. Vai ver, olha só. Vai fazer um investimento na minha vida de R$1.500. E o que a gente arrecadar na noite, que eu vou fazer a campanha, Metade. É metade meu e metade da senhora. Ou se algum irmão na igreja quiser, pode ser esse irmão. Esse irmão pode pegar e bancar os R$1.500 de meu hotel. Eu vou e a gente divide com o irmão da igreja. O que entrar, a gente divide com o irmão da igreja. Aí ele falou, mas se preocupa não, irmão. Que a senhora vai fazer um investimento para mim de R$1.500, mas eu consigo tirar para a senhora, a senhora vai tirar o dobro. Só da sua parte que vai entrar, a senhora vai tirar o dobro. Tirar o sangue da ovelha. Você já está entendendo? O cara ele vai querer o R$1.500 do investidor da igreja, vai fazer o movimento dele lá, a adivinhação dele lá, e o que entrar, ele vai levar metade e a pessoa vai com metade. Eu falei, aí minha mãe ficou decepcionada. Você tá vendo? Isso aí é o mesmo espírito do que ensina a menina lá. Esse cara tá usando o espírito de adivinhação para poder ganhar dinheiro, para enriquecer. Porque eu não vi. Falei, mudou o que na vida da senhora? Irmãos, eu tenho para mim. Penso dessa forma. Se Deus for usar alguém, Deus pode fazer. Usar um pregador para revelar a vida de alguém, como já acontece. Deus usa os seus vasos, Deus usa os seus servos, né? Alguma coisa vai mudar. Um alerta Deus vai dar. Está indo pelo caminho errado. Ou, está indo no caminho certo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Para você ver a diferença. A diferença entre uma coisa e outra. Estou falando demais? Não. Na minha igreja da minha mãe também. Foi uma irmã pregar lá, e a irmã revelou, falou assim, Deus me manda avisar a igreja, para a igreja se preparar. Deus vai recolher alguém daqui. Todo mundo já ficou assustado, olhou para minha avó, né? Ficou olhando para minha avó. E ela falou assim, não adianta olhar para a Mama Alvina, não, que ela é a mais velha daqui, mas não vai ser ela, não. E ainda falou assim, antes que minha mãe estava inaugurando um outro templo, estava terminando a construção para inaugurar, falou, e vai ser antes da inauguração do templo novo. Tudo bem. Passou, todo mundo esqueceu da profecia da irmã. Uma semana antes da inauguração do templo, um irmão começou a passar mal, infartou em cima do púlpito da igreja dela. Parou. Aí oraram por ele, ele voltou, foi para o hospital, no outro dia à tarde deu outro, aí o médico consultou, ele teve um infarto em cima do púlpito, no outro dia à tarde teve outro infarto e faleceu. Quando Deus fala, acontece, é diferente, né? Então, essas coisas mirabolantes que andam acontecendo por aí, esses pregador coach ensinando cada baboseira. Dentro dessa palavra que você falou do camarada revelando o nome lá e tal, eu não desacredito nisso. Tem os homens que Deus usa dessa forma, com revelação, como você já disse aqui, tem. Mas também tem algo que anda revelando igualzinho, nome, CPF, que é o Google. Facebook. Verdade. Eu acompanhei um caso de um líder que ele tinha muito em cima nessa área aí de revelação. Você que gosta de revelation aí, cuidado, viu, gente? Tem a revelação bíblica, tá aqui, texto sagrado, palavra de Deus, inspirado por Deus. A maior revelação é isso aqui, eu sempre ensinei.
maior revelação é essa aqui. Tem inspiração que Deus dá ao seu servo para entregar uma mensagem a alguém. É o dom profético, isso é bíblico, a gente não nega. Isso. Mas tem a brincadeira, tem aquilo que passa dos limites. O líder entrando no Facebook das igrejas que ele ia pregar, pegando as informações de membros para poder revelar. Isso foi descoberto porque membros de alguns lugares que ele passou e voltou descobriram. Mas como que ele sabe isso aqui de mim? Descobriram, entraram nas redes sociais e perceberam a visita dele ali dentro, descobrindo nome de rua, CEP. Canalha. E às vezes ele se esquecia de alguns detalhes, ele falava assim, olhando para você, e a pessoa, tipo, tá revelando. É um negócio, quando alguém tá entregando uma mensagem para você, você tem que olhar no olho. Isso. Julga a profecia. Olha no olho da pessoa e fala, vamos ver se está falando a verdade mesmo. Que quando você olha no olho, a pessoa já treme logo. Se for de Deus, vai entregar. Agora, se for o besterol, ele vai cochear. Aí a pessoa baixa a cabeça, já começa a chorar. É desse jeito que eu gosto. Aí ele começava. E aquela revelação, camarada, você acha que Deus faz daquele jeito lá? O cara revelou a traição do marido na frente da igreja, para a mulher. Nossa. Colocou o casal de pé e falou pro marido assim, você Deus, fica de pé. Aí o casal ficou de pé, a igreja cheia. Aí o cara pegou e falou assim, você para de trair sua mulher, viu? Aí o cara quis negar, o cara falou assim, não, mas eu não traio ela. Você trai sim, já que você está falando que eu estou mentindo, eu vou falar o nome dela. É sua amiga, a fulana de tal. Então, esses negócios, gente, só traz escândalo. Só escândalo? Você acha que Deus faz daquele Por isso jeito? que a gente Deus tem não faz daquele jeito, dificuldade para evangelizar as pessoas hoje, para trazer para a igreja, porque as pessoas falam, eu não quero saber de igreja, porque fulano, ciclano, só vive rebelde. Se for para ser cristão igual a esse, na verdade não chamo nem de crente, eu não quero. Então a gente sofre um dano tão terrível e a gente se encontra numa barreira, uma dificuldade tão grande para ganhar essas pessoas, que só Deus e o Espírito Santo para convencer mesmo. E com muita oração e insistência da nossa parte, por causa dos maus testemunhos, maus exemplos que acontecem hoje está aos montes. É por isso que a gente tem que olhar para Jesus, como o apóstolo Paulo disse, né? Isso. Eu olho para o meu alvo é Jesus. Fulano de tal, ciclano, está fazendo coisa errada, ele vai pagar com Deus, oramos para ele ter arrependimento, mas ele e Deus, e não querer fazer igual. Nós precisamos ter nosso ritmo de vida cristã, nós precisamos ter base, nós precisamos ter estrutura, nós precisamos ter maturidade. Eu falo isso na nossa igreja, falava muito isso em Coatinga, eu falo aqui na nossa sede, aonde eu tenho passado. Essa geração, pega esse negócio aqui, um celular, um smartphone, um tablet, um computador desse, um notebook desse, desmonta. Entra em tudo quanto é canto. Verdade. Mas é analfabeta de Bíblia, cara. Não conhece a Bíblia. Não conhece Bíblia, não conhece versículo da Bíblia, não conhece texto da Bíblia. Estou falando decoreba. Estou falando manter uma leitura diária, manter um estudo. Não conhece as doutrinas bíblicas. Amar a Bíblia. Quando pelo menos estiver no culto de domingo ouvindo a pregação, parar para ouvir a pregação. A nossa geração está passeando, indo para o banheiro, indo beber água, em corredor conversando com as pessoas. Infelizmente. E por isso que cada vez mais os escândalos surgem, pessoas se afastam da igreja, porque muitos vão para a igreja ou para as igrejas com o desejo, o intuito, a vontade, a perspectiva diferente. Por que eu vou ao culto? Eu vou para adorar a Deus, ao encontro. Por que eu sou evangélico? Porque eu quero servir a Deus. Eu sou servo de Deus, eu amo Deus, eu quero me afirmar, eu quero conhecer Ele mais, eu quero o céu, eu quero salvação. Mas qual é o intuito, a força, a vontade das pessoas em cultuar, em ir para a igreja ou dizer que é crente? Porque muitas das vezes ele vai pela motivação errada. Qual a motivação? Estou com problema no casamento, preciso ir para a igreja. Isso. Estou desempregado, preciso ir para a igreja. Minha família está quebrando, preciso ir para a igreja. Deus é tão misericordioso, pastor Jefferson, que a pessoa vai para a igreja com essa motivação, está desempregado, Deus é bom, Ele abre a porta. Está enfermo, Ele cura. Ele abençoa o relacionamento ali, volta, reconciliação. Deus trabalha, mas
quando a pessoa vai só nessa motivação, quero ganhar dinheiro, que hoje em dia ir para a igreja é ganhar dinheiro. Verdade. Quando a pessoa vai só com essa motivação, quando as coisas vêm, elas não voltam. As bênçãos vêm e elas vão embora. Porque não tem firmeza em si, porque foi a igreja por motivação errada. Motivação não então um novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos. Quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite, o que Jesus falou para ele? Necessário é nascer de novo. Jesus não está falando com um judeuzinho que precisava de milagre, não. Verdade. Jesus estava falando com a nata de Jerusalém. Ele era um fariseu, e não um simples fariseu. Tinha 6.000 fariseus na época de Jesus. Dentre 6.000 tinha um grupo seleto de 70, que ficava no Sinédrio, era uma espécie de senado. Certo. Eles comandavam a vida religiosa, vida conjugal, espiritual e moral do povo. Então Nicodemos, ele tinha uma vida espiritual, ele cumpria a lei, ele cumpria as escrituras, o Velho Testamento. Era alguém que cuidava da vida espiritual do povo. Era alguém que conhecia, era tipo, olhando para ele e falou assim, a perfeição está na vida desse homem aí. E Jesus olha para Nicodemos e fala assim, você precisa nascer de novo. Porque quem não nasce de novo, primeiro, não vê o reino dos céus. Aí ele pergunta, mas como eu posso nascer sendo velho? Aí Jesus vai dizer para ele, quem não nasce de novo, não entra. Se não nasce de novo, não consegue ver o que é o reino dos céus, não consegue ver quem é Jesus, não consegue ver a Escritura, não consegue ter um encontro com o Espírito Santo. Quem não nasce de novo, não entra. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é arrependimento. Jesus disse, nascer de novo da água. Da água ele até estava meio aparentado com o assunto, porque João Batista havia batizado. A mensagem de João Batista é, se arrependa e sejam batizados. Mensagem de arrependimento, mudança na mente. Mensagem de arrependimento, mudança nas emoções. Arrependimento é dar a curva. Se o caminho do pecado você está trilhando, faça a curva, Faça volte. o contrário. Mas as pessoas hoje em dia não, eles vão na mão do pecado. Como é que pode, né? Eu estava pensando nisso, né? Naquela entrevista que a gente trouxe aqui, o apóstolo do movimento... Clamor da meia-noite lá, né? Clamor da meia-noite. Depois eu estava pensando... as pessoas têm uma facilidade para seguir o errado que é assustadora. Eu ouvi um pedacinho, eu peguei um trechinho da entrevista e eu até pensei que era um debate, até falei, mas o Adriano não fala nada, o Adriano é um mestre, né? Então, o Adriano estava fazendo só o biquinho. É que aquilo ali era uma estratégia, entendeu? Porque o Adriano vai... Não, eu entendi ali depois. Mas você vê, ele falava tanta coisa ali que eu falei, meu Deus, eu não tinha conhecimento, mas tanta firmeza, que perigoso. Quem não está firmado nisso aqui, vai logo falar disso aí. Foi difícil para mim aquele dia, hein? É difícil. Me contei. Eu falei para ele, eu acho que eu não quero trazer mais pessoas assim, não, para eu poder ter que ouvir e ficar calado. Perigoso, né? Ainda mais ele, aquele movimento do Clamor da Meia-Noite é um movimento muito perigosíssimo. Porque, por causa da filosofia deles, que eles acreditam que o profeta deles lá... Como é o nome do camarada? Profeta Cacu Felipe, é ele quem detém a palavra. E é ele quem diz o que a Bíblia está dizendo. Uma espécie de um Cristo, né? Isso. Pra eles, né? Então, veja bem, não tem nem como ter uma discussão ali. Que você fala para ele, não, mas a Bíblia está falando assim, não, mas isso aí já passou. Tem argumento para tudo. Né? Isso aí já passou. O que vale hoje é a palavra do profeta, Cacu Felipe. Então, quer dizer, não tem como você debater com eles. Se pega um leigo, uma pessoa que não conhece de escritura, ele dá um baile na cabeça da pessoa. A pessoa desvia do evangelho de Jesus e vai para esse povo aí, porque na cabeça dele tá certo. Que é uma loucura tão grande, e o cara fala com uma firmeza tão grande. Eu pensei, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, não. Porque, não cortando o seu, mas já cortando, antes que a gente perca a fiação, você falando de conhecimento, que as pessoas se embalam. A gente pensa que não, mas tem muita gente ainda no nosso convívio, ao redor da gente, que não sabe nem quem é Cristo de verdade. É verdade. Eu não tinha esse conhecimento, que existe tanta gente que está ao nosso redor, à nossa volta. Mas você fala para ele sobre o Pai, ele não sabe. Você fala sobre o Filho, ele não sabe. O Espírito Santo não sabe.
Eles não sabem o que é o princípio de graça, de amor de Deus, atributos de Deus. Porque estão tão presos em negócio de profecia, em movimento. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga no trabalho. Eu cresci em movimento, esse negócio. Eu não sou contra a pessoa. A gente cresceu no monte, orando em monte. Eu não critico nada disso, eu gosto. Quem puder fazer, faça, mas da forma correta. Oração, monte é lugar de oração. Isso. Culto de movimento, as pessoas, aqueles corinhos abençoados, tal. Mas, gente, o que firma o cristão é Bíblia Sagrada. Porque muitas vezes eu já pulei, eu já rodei em cultos, em vigílias. Mas eu saio daquele momento, no outro dia, e falo, meu Deus, que efeito aquilo que trouxe para mim? Agora você usa uma palavra, nem que for aquela palavra confrontante, que quebra o pinhão todinho, acaba saindo dali falando... Não. Rapaz, o movimento de... Como é que é o nome? Shekinah? É real, é bíblico. Não, isso acontece, mas... Só que não é com essa frequência toda que as pessoas... Eu não posso todo dia querer buscar isso esquecido das Escrituras. Eu falo para a igreja aqui, falo assim, olha só, gente. Não é todo dia que Deus age dessa forma. Quem enjoa, chega uma hora que fica... Não é todo dia que Deus age dessa forma. E tem igreja que só funciona assim, tem pessoas que só funcionam desse jeito. É só barulho. E aí, a pessoa fica sem raiz. Eu trago muito para o pessoal, falo muito sobre esse texto, quando na inauguração do templo de Salomão, por exemplo. Deus derramou uma glória muito grande lá, foi maravilha, Deus derramou poder, os sacerdotes não podiam ficar de pé, foi maravilhoso. Depois que o povo foi embora, aí Deus teve uma aparição com Salomão. Aí foi o negócio tete a tete ali, ó. Foi o culto de ensino. Aí Deus falou, ó, Salomão, se o meu povo se humilhar e orar, tem uma vida toda aquela estrutura ali, toda aquela instrução que Deus dá para Salomão ali, não foi na hora do movimento, não. Foi numa hora reservada, numa hora de senta aí, vai pensar, vai raciocinar, porque o evangelho é raciocínio. A glória desceu, mas o povo tem que se humilhar. O povo tem que orar, tem que continuar. Tem que ter uma vida ali, ó. Ensina pro povo. As pessoas querem só o movimento agora, mas acabou o culto, o outro dia continua a mesma praga de vida. Dando mau testemunho, comprando e não pagando. Meu filho, falando palavrão, traindo a mulher, traindo o marido. Continua na vida desgramenta de pecado. E esse não é movimento. Que quando o Espírito Santo vem, ele convence. Jesus falou para Nicodemos, nasce da água do Espírito. O Espírito Santo, ele convence. Isso. Tem um pregador que me falha a memória o nome dele, que ele diz assim, que é impossível. É mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que um pecador se arrepender sem o auxílio do Espírito Santo. Ah, é verdade, eu concordo. Então, quando o Espírito Santo convence, a mudança, a transformação. Exatamente. O camarada que é convencido do pecado pelo Espírito Santo, ele tem essa mudança e não vai gozar com o pecado. Você pode até errar. Você pode até errar, mas o pecado vai ser uma tragédia na sua vida. E não vai precisar ninguém falar para você, isso é errado, você pecou. Não, ele vai sentir dentro de si, puxa vida, eu preciso vencer isso de mim. Eu preciso vencer, Senhor, me dá graça. Ainda que existem coisas que a gente vai morrer sempre, às vezes, errando naquela mesma coisa. Mas você vai saber que aquilo ali é errado. E toda vez que você acontecer, você vai te trazer um pesar. Você falando sobre isso, sobre a mudança, do arrependimento, tem muita pessoa que ele erra, mas ele não se arrepende. Ele tem uma atitude de remorso. Quem foi que falou isso? Foi o Rafa, o menino que falou aqui. E o remorso, ele não é arrependimento. Porque há uma diferença de remorso e arrependimento. O remorso, ele aprisiona. O arrependimento deixa livre. O remorso, ele mata, porque a pessoa, pelo fato errado que fez, não confessado, não ajustado, ele pode até se matar, tanto fisicamente como espiritualmente. O suicídio, o caso de suicídio é isso aí. Muita gente que fez alguma coisa e ele ficou com tanta vergonha, o inimigo levou ele à morte. Verdade. Exemplo disso, para a gente aprender o que é sinal de remorso e arrependimento,
2 discípulos que Jesus teve. O caso de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus, e o caso de Pedro, que negou Jesus. Você vê que o Judas, ele não se arrependeu, porque ele não fechou o ciclo do arrependimento. O Judas, ele traiu Jesus, mas perceba qual é a diferença. Precisa fechar o ciclo do arrependimento, os 3 níveis do arrependimento, que é mudança na mente, mudança nas emoções e a meia volta, mudança de direção. Não vou para o caminho do pecado, faço o caminho oposto. Eu vou para Cristo, porque é em Cristo que eu encontro o refúgio, a reconciliação e o perdão. O Judas, ele chorou pelo erro que ele fez, ele se arrependeu pelo erro que ele fez, ou seja, arrependimento no sentido de devolver a moeda, mas ele não completou o ciclo, quer fazer a meia volta e ir para Cristo. Existem algumas questões que ele era o escolhido da traição, ele deveria... o predestinado, e eu não quero ficar nessa questão. Certo. Eu quero falar sobre o ciclo do arrependimento. O que ele fez? Ele reconheceu o erro, ele chorou pelo erro, quis devolver a moeda, mas não completou o ciclo. Ele foi direto se enforcar. Já o Pedro, não. O Pedro, ele negou Jesus, ele passa 3 dias em profundo remorso, mas ele completa o ciclo do arrependimento. Porque ele chora pelo seu erro, ele reconheceu o seu erro, né? Ele chora pelo seu erro, mas ele faz a meia volta, ele vai para Cristo. E quando encontra-se com Cristo, Jesus faz aquelas 3 perguntas para ele, né? Tu me amas? E em Cristo ele encontra o perdão, a reconciliação. Então tem gente que ele peca, ele erra, ele escorrega. Ai meu Deus do céu, eu errei. Ele até chora, ele reconheceu que errou. Mas ele não completa o ciclo do arrependimento. Ele não faz a meia volta. Ele não recua do pecado. Mas ele não muda as atitudes, continua a mesma coisa. Não adianta só chorar porque errou, reconhecer que errou, mas precisa completar. Eu vou fazer a minha volta. Eu vou para Cristo. Eu quero mudança. É o que falta. Por isso muita gente tropeça na caminhada do Evangelho. Porque está palavra pastoral, tá vendo? Não está pastoreando mais, mas está benção, tá vendo? É verdade. Profundo, é verdade. Mudança de postura, mudança de comportamento, de direção. Não quero dizer que você vai ser o super crente, a super crente não existe. Não vai deixar de errar. A diferença é o reconhecimento do erro e voltar-se para Cristo, decidir-se para Cristo, no auxílio de Cristo. Rodrigo, quais são os planos para o futuro agora? Você tem alguns planos? Vai dirigir igreja? Rapaz, dirigir igreja por enquanto a gente está... Eu não tenho em mente não, digo eu, né? Inclusive a patroa lá em casa falou assim, rapaz, eu tô aqui na saída do quartinho e falou, olha, se o pastor Júnior te inventar alguma coisa, você vai sozinho. Não, a gente enfrentou uma barra lá, né? Então, mas foi bênção, foi proveitoso. Então, meu projeto agora mais inclusive eu recebi uma agenda para estar ministrando e eu recusei, porque eu estou um pouquinho mais centralizado ali na nossa congregação, ajudando um pouquinho mais o pastor Júnior. Ah, mas é fácil, né? A igreja é grande, tal, cheio. Não, essa não é a questão. Porque as pessoas só vê a igreja cheia, mas por detrás dos bastidores existe uma carência muito grande no sentido de auxílio nos trabalhos, naquelas coisas ali que fica para fazer. Então a gente está auxiliando o pastor Júnior ali no que ele está precisando. Certo. E por enquanto é isso mesmo. Tanto que eu não estou saindo muito, estou mais ali ajudando mesmo o pastor, dirigindo o culto. E o pastor tem aberto para nós as terças-feiras também, para estar afiando a ferramenta, né? Trazendo séries de mensagens. Tem sido uma bênção. Tá certo, Rodrigo. Você quer, por porventura, alguém queira entrar em contato com você para eventualmente estar chamando para ministrar em alguma igreja? Como é que faz? Rapaz, você acabou de falar que está ficando mais lá, mas eventualmente... A gente tem o Facebook, né? A gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem Entrando no Facebook, chama a gente lá no PV, lá no Messages. Tá, aí a gente desenrola alguma coisa lá. Tá certo. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Conversa, bate-papo maravilhoso. 1h e 45 minutos de papo. Você fala bastante. Hã? Você fala bastante. Eu?
Tem alguém ainda aí na live? Tem gente aqui, ó. Tem. Rapaz. Então foi muito bom. Passou assim, ó, voando. Deus abençoe. Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Vamos marcar mais. Marcar mais, vamos botar mais aí. Agora com tema. Falar alguma coisa. Quando surgir alguma polêmica, que eu sou muito polêmico. A gente fala de tudo. Alexandro é meu irmão. Seu irmão, Deus abençoe. A Helena está dizendo que Deus abençoe vocês. Foi uma bênção só assistindo até agora. Obrigado, irmã. A gente fala demais mesmo, viu? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência. Ó, gente, me ajuda. Entra lá no Play Store, abaixa lá, ó, escreve lá, Rádio Som Brasil. 24 horas de louvor, é uma bênção, tá? Você pode ouvir os louvores lá. Não, eu costumo entrar todo dia um pouquinho ao vivo, tocar louvores pro pessoal lá, mas não tá dando porque eu tô sentindo muita dor nesse tempo de frio, então eu deixo mais tocando os louvores. A partir da semana que vem vai ter um pessoal que vai estar fazendo programação aqui na rádio. Inclusive, Rodrigo, se quiser pegar um horário para você fazer uma programação na rádio aí. A gente vir fazer um bate-papo legal. Isso. Aí. Não, pegar para tocar programa mesmo. Não, vê lá com o pastor Júnior lá. Se tem alguém da igreja que queira. Entendeu? E a gente está aberto aqui. Nos ajuda a divulgar a rádio. Coloca lá a rádio lá no. Tá dirigindo, ouve a rádio. Tá limpando a casa, ouve a gente lá. Se você tiver um comércio, quiser anunciar, essa rádio foi uma preparação de Deus para a gente poder estar mantendo a nossa família, né? Porque agora machucado está complicado. Então nós precisamos de anunciantes, pessoas que queiram anunciar aqui na rádio e nos procure que vai ser uma bênção, tá bom? Quero te agradecer, Rodrigo. Muito obrigado pela ajuda que você me enviou. Tá certo? Teve muita gente que os amigos apareceram aí, enviaram ajudas. Foi muito gratificante. Muito obrigado. Deus abençoe vocês que assistiram até agora. Tá bom? Deus abençoe. Então não se esquece. Compartilha a live aí. Abaixa a nossa rádio. Rádio Som Brasil. Na Play Store. E ouve nós lá. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. Dê um apoio aí, pastor. A igreja é um trabalho sério. Um trabalho de Deus. Deus abençoe a todos vocês que ficaram conosco até hoje. Minha família. Amo vocês. Forte abraço. Amém. Fique com Deus.